dia, pessoal! Hoje nós vamos iniciar o tópico de momento, tá? Eu vou explicar qual que é o conceito do momento, onde que a gente usa ele na engenharia e como é que a gente usa ele para calcular, enfim, as nossas estruturas, os esforços internos das nossas estruturas, reações e por aí vai, tá? E aí, se der tempo, no finalzinho da aula, eu trago alguns tópicos já isolados a respeito do equilíbrio do corpo rígido, porque tendo a definição de momento feita aqui, né, a gente já tem o conceito de força um pouquinho consolidado das outras aulas. Tendo esses dois conceitos resolvidos, a gente já pode começar a trabalhar com as nossas estruturas e calcular, enfim, as reações que surgem, por exemplo, nos apoios dessa estrutura, porque o objetivo dessa primeira área vai ser esse. A gente vai primeiro entender como é que as nossas estruturas elas ficam de pé, como é que elas não caem, e sabendo que elas não caem, como é que a gente determina os esforços que surgem tanto dentro dela como fora para não deixar ela cair, né? Então a ideia dessa primeira área vai ser justamente essa. Hoje a gente vai fechar, na realidade iniciar o tópico no momento, e aí a gente vai entrar em algumas considerações, algumas observações a respeito do equilíbrio do corpo rígido, tá? Então, dando start aqui, deixa eu só confirmar se o danado do Bluetooth não tá ligado, porque na outra aula da outra turma que eu tava dando, eu tinha deixado o fone do Bluetooth ligado, aí já tinha ferrado toda a gravação. Bom, não tá ligado, então show de bola. Beleza. Então, o que a gente estava vendo nas aulas até então? A gente estava vendo algumas coisas sobre tratamento de vetores, né? Cálculo, álgebra vetorial, e a gente estava vendo alguns conceitos, alguns fundamentos da mecânica relacionado à força, né? Então, eu comentei para vocês que a gente tinha uma coisa chamada corpo rígido. O corpo rígido era um corpo que ele não se deformava, né? Os pontos que compõem aquele corpo rígido não alteravam as suas distâncias relativas à medida que eu colocava forças e momentos naquele corpo rígido, né? Então, se eu tinha uma batatinha com esse formato no início do movimento e eu passei ela para essa posição, ela ainda vai ter o mesmo formato. As distâncias entre os diversos pontos que compõem essa batatinha ainda se mantinham o mesmo, né? Então, se eu tinha aqui um ponto A e B, a distância entre o ponto A e B, antes do movimento e depois do movimento, se mantinha a mesma. Então, isso é o que eu usava para caracterizar um corpo rígido. Bom, em um corpo rígido, ele pode realizar basicamente dois tipos de movimento. Quais são eles? O primeiro deles é o movimento de translação. O movimento de translação é aquele em que o meu objeto, o meu corpo rígido, ele tem as partículas que compõem ele descrevendo trajetórias paralelas. Então, por exemplo, se eu tenho de novo a minha batatinha aqui, tenho dois pontos dela, um ponto A e um ponto B, e eu digo que essa batatinha está fazendo um movimento de translação, isso significa o seguinte: primeiro, que a direção da reta que une os pontos A e B vai se manter constante. Então, essa reta aqui, esse segmento de reta, vai ser paralelo a esse segmento de reta aqui. Esse aqui é um momento antes do movimento, e esse aqui é um momento depois de eu impor o movimento na minha batatinha. Então, essas retas aqui elas são paralelas. E os pontos que compõem essa partícula vão descrever trajetórias paralelas também. Então, se eu tenho que o ponto B fez essa trajetória aqui, o meu ponto A ele vai fazer meio que um offset dessa trajetória. Ele vai descrever uma trajetória que é paralela à trajetória do ponto B. Tá? Então, é isso que eu usava para caracterizar o meu movimento de translação. E aí, quem causava esse movimento de translação? Bom, eu comentei brevemente para vocês que quem causava esse movimento era o que eu chamava de força. Então, a força era aquela entidade física que tendia a causar o movimento de translação. Tanto é que quando a gente enunciou as leis de Newton ali, eu enunciei para vocês a segunda lei de Newton, que a força ela é igual à massa, que é uma propriedade inercial na matéria que oferece uma resistência a esse movimento de translação, vezes a aceleração que o meu objeto está experimentando, né? E como os nossos objetos, a princípio, eles não aceleram, a soma das forças tem que ser igual a zero para o meu objeto não estar em translação, certo? Beleza, então tinha esse movimento, mas tem também um outro tipo de movimento, né? Então tem o movimento de translação e vai ter um outro movimento que é o movimento de rotação. O que o movimento de rotação ele difere do de translação? Bom, ele tem as partículas do corpo rígido descrevendo trajetórias muito específicas, que é basicamente o seguinte: eu tenho uma batatinha aqui, tenho dois pontos dessa batatinha. Quando eu estou me referindo ao movimento de rotação agora, o ponto B ele vai descrever uma trajetória circular ou circunferencial, se tu quiser ser mais rigoroso matematicamente. Então, o ponto B ele vai descrever uma trajetória circular. O ponto A, por outro lado, ele também vai descrever uma trajetória circular. Então, ele também vai fazer esse arco de circunferência aqui. Só que qual que é a propriedade mais interessante do caso do movimento de rotação? É o seguinte, que o centro dessa trajetória do ponto B
vai ser coincidente com o centro da trajetória do ponto A. Então, o centro dessa trajetória vai estar nesse ponto aqui que eu vou chamar de ponto O, e o centro dessa trajetória também vai estar no mesmo ponto O. Então, quando eu tenho esse tipo de propriedade aqui, eu digo que as minhas trajetórias, elas são circulares, concêntricas. Então, trajetórias, circulares concêntricas. Concêntricas por quê? Porque elas compartilham do mesmo centro, né? E é esse ponto especial aqui que está surgindo o movimento de rotação, eu vou dar um nomezinho para ele. Eu vou chamar ele de eixo de rotação. Então, numa abordagem inicial, vamos assumir que primeiramente isso aqui vai ser o nosso eixo de rotação, apesar de em alguns tipos de movimento poder ser um ponto, mas para a gente entender o conceito primeiro, vamos assumir que isso aqui é um eixo de rotação, tá? Então, esse pontinho aqui, né, ele vai ser o que eu vou chamar de eixo de rotação, que é literalmente um ponto onde o meu objeto ele vai estar rotacionando, em torno do qual ele vai estar rotacionando. Então, vocês observem uma principal diferença que ocorre aqui. Que no movimento de rotação, para eu descrever ele completamente, eu sempre tenho que dizer que esse movimento de rotação está ocorrendo em torno de um eixo, um ponto, tá? Então tem que ter esse elemento aqui bem definido para eu poder caracterizar aquele movimento como um movimento de rotação pura, tá? E assim como o movimento de translação tinha um agente causador dele, que era a força, o movimento de rotação também vai ter um agente causador dele, que vai ser o momento, que é o que eu vou dar esse símbolo aqui agora. Vai ser um Mzinho para representar meu momento, e eu vou colocar um vetorzinho em cima para eu querer que esse momento ele também seja uma grandeza vetorial, porque assim como na força eu estava fazendo tratamento vetorial nela, eu estava combinando várias forças para ter uma resultante, eu estava somando componentes de força em uma dada direção, considerando se o positivo, estava fazendo toda aquela novelinha que a gente trouxe quando a gente teve aula de álgebra vetorial. Eu também quero fazer esse mesmo tipo de procedimento numa grandeza que eu vou chamar de vetor, né? Eu estou fazendo esse tipo de consideração matemática para a força, que é um agente físico causador da translação. Eu quero fazer esse mesmo tratamento matemático para o agente físico causador da rotação, que tende a causar o movimento de rotação, não que ele vá causar de fato, só se esse momento ele for grande o suficiente para gerar uma rotação naquele objeto, tá? Então, o momento, definindo assim, ele fica da seguinte forma: ele é uma grandeza vetorial, é uma grandeza física vetorial, que representa a tendência de um corpo rígido, no caso, corpo rígido, girar ou rotacionar em relação a um eixo ou ponto. Aqui na disciplina a gente só vai lidar com o caso do eixo, tá? Apesar de existir o caso do ponto, que é o movimento do peão, que a gente chama de movimento literalmente de peão, a gente vai se referir só aqui ao ponto, tá? Então, a um eixo ou ponto. Então, o momento, ele é essa grandeza física, vetorial, que representa uma tendência de um corpo rígido de rotacionar em relação a um determinado eixo, tá? Representa a tendência de um corpo rígido. E aí, bom, na real, que representa o agente físico, vamos ser mais preciso aqui, o agente físico que gera a tendência de um corpo rígido girar em relação ao eixo. Então, o momento ele é o agente causador do movimento. Ele é aquela entidade física que tende a gerar o movimento de rotação, tá? Eu botei assim mais preciso para que vocês não confundam depois quando a gente entrar no tópico de momento de inércia, que o momento de inércia é uma propriedade intrínseca do corpo que oferece uma resistência a esse movimento de giro. É o análogo da massa para a translação, tá? Mas isso aí, quando chegar o momento, a gente entra no mérito da questão, ok? Então é o seguinte, gente, definindo o momento dessa forma, bom, eu posso fazer o tratamento desse momento de duas maneiras. Eu posso fazer uma abordagem escalar ou uma abordagem vetorial. Né? Quando eu vou tratar o momento, eu posso fazer essas duas estratégias, tá? Eu vou começar pela abordagem escalar, que ela é mais intuitiva de a gente enxergar as coisas acontecendo. Tá? Então, vamos pensar, por exemplo, sei lá, eu tenho aqui uma porquinha e eu quero, sei lá, apertar essa porca usando uma chave de boca, por exemplo. Então eu tenho uma chavezinha de boca aqui. Tenho uma chavezinha de boca.
E aí, em uma extremidade, eu estou com a minha mão, nessa chavezinha de boca, aplicando uma força. Né? Então, eu tenho aqui a minha mão, uma tentativa de mão. Então, isso aqui representa um punho fechado, tá? Então, até deixa eu botar um tracejadinho aqui, para que isso aqui fique explícito que está dentro da minha mão, tá? Bom, tô com a porquinha aqui, tô com a chave de boca ligada nessa porquinha e tô querendo colocar uma força aqui para fazer aquela porquinha apertar, para ela girar no caso, né? Enfim, para ela ir entrando cada vez mais. Então, beleza. Se eu tô colocando uma força desse lado aqui, eu vou colocar nesse ponto uma força F. Então, eu tô pegando a minha mão e aplicando uma força F aqui nesse ponto eu vou chamar, sei lá, de ponto A. Ok? Aqui a porca, ela vai ter um centro. Ela vai ter um eixo próprio da porca ali, do parafuso, enfim. Esse eixo eu vou chamar de eixo O. O que vai acontecer? Bom, essa chave de boca, por conta da aplicação dessa força na mão, essa chave de boca ela vai rotacionar. E, consequentemente, ela vai fazer a porca rotacionar, certo? Então, ela vai tender a gerar esse tipo de movimento aqui. Quem é o agente causador desse tipo de movimento? É o que eu vou chamar de momento. E aí, esse momento, como é que eu vou calcular ele? Bom, esse momento, na realidade, ele surge pelo seguinte fato. Pelo fato de eu ter essa força aqui aplicado fora do meu eixo de rotação. Então, como eu tenho a força F aqui aplicado no ponto A, ao invés de aplicado no ponto O, significa que, na verdade, tem uma distância entre esses dois pontos aqui. E se tem uma distância, pelo fato dela não estar aplicado no eixo, vai surgir uma tentativa, uma tendência de rotação em relação justamente àquele eixo pelo qual a força não está passando. Então, para eu calcular o momento, eu posso me valer dessas duas propriedadezinhas. Que eu tenho uma força aplicada em um ponto fora do eixo e a distância dessa força até o eixo. Então, eu vou pegar o momento e vou definir ele da seguinte forma. Eu vou dizer que ele é uma força, um módulo da força. Por enquanto, eu vou tratar aqui com o módulo do momento, o valor escalar do momento. Então, eu tenho o valor da força vezes a distância dessa força até o meu eixo de rotação. Vai ser o ponto D aqui. Tá? Então, eu vou dizer que essa força ela vai ter uma distância aqui até o ponto O, que eu vou chamar de distância D. E aí eu vou pegar o módulo dessa força aqui, que eu vou chamar de F, vou multiplicar pela distância, que eu vou chamar de D, e aí eu vou ter um momento, que é a força vezes a distância. Só que não é qualquer distância, tá, gente? É uma distância muito específica. Tanto é que eu dou um nomezinho especial para esse D aqui. Eu chamo esse D de braço de alavanca. Braço de alavanca. Como é que eu defino o braço de alavanca? Eu defino ele da seguinte forma. O braço de alavanca é a distância ortogonal, eu vou representar por esse símbolo aqui, de ângulo reto, tá? É a distância ortogonal entre a linha de ação da força, a linha de ação de F e o eixo de rotação. Não entendi bulhufas do que tu falou, Marcos. Calma, coração, já vou esclarecer isso pra ti. Fica tranquilo. Tá, então tenho aqui a força. A força é uma grandeza vetorial. Como uma boa grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. O módulo é dado pelo tamanho do vetorzinho F, o sentido é dado pela ponta da seta e a direção é dada pela sua linha de ação, que é essa reta que eu vou fazer agora aqui. Deixa eu pegar outra cor que está muito... Aqui, vamos ver se essa aqui melhora. Não, agora ficou muito ruim. Deixa eu pegar azul, então. Tá. Então, essa aqui é o que eu vou... Esse é o que eu vou chamar de linha de ação da força. Então, essa aqui é a linha de ação de F. E, bom, eu quero saber a distância entre a linha de ação de F e o eixo de rotação, tá? Aqui o eixo de rotação ele está coincidindo com o ponto O aqui, né? Então eu tenho o eixo ali da porca, que vai ter um parafuso, enfim. E aí, bom, se eu vendo de frente esse eixo, eu vou estar acumulando num ponto. Lá, a cadeira de geometria descritiva, que vocês fizeram no semestre passado, provavelmente. Então eu tenho aqui o eixo da porca, e eu vendo de frente, ele se acumula num ponto. E aí, bom, o que eu quero dizer com distância ortogonal da linha de ação da força até o eixo? Seria justamente a distância dessa reta aqui até essa reta. Que se eu vendo no plano, que no caso aqui inicialmente a gente está contido no plano, isso se simplifica como sendo uma distância entre um ponto e uma reta.
E o que é uma distância entre um ponto e uma reta, gente? Vocês viram lá no vestibular, quando vocês estavam estudando para prova de matemática. Vocês viram que a distância entre um ponto e uma reta é a menor distância que há entre esse ponto e essa reta. E essa menor distância é justamente essa medida aqui. Essa medida que eu vou marcar com tracejado. Que é uma medida que faz o ângulo de 90 graus correto. Então é por isso que eu vou definir o braço de alavanca dessa forma aí, porque eu tenho uma distância única, né? Só vai existir uma distância ortogonal de um ponto a uma reta, e aí com essa distância eu consigo trabalhar um momento, consigo definir um momento de maneira adequada, fazendo uma abordagem escalar dele, tá? Então, por exemplo, sei lá, tu aí da frente de óculos, me dá um número. 3? Tá. Então vamos botar aqui 3. Então o módulo do F ele vai ser igual a 3 kilonewtons. Um comprimento aí para uma chave de boca, gente. O que vocês acham que uma chave de boca tem de comprimento, mais ou menos assim? 15 centímetros? Por aí? Tá. Então vou botar 15 centímetros. 0,15 metros, no caso. Se eu quiser calcular o momento, ou seja, a tendência de giro que essa força gera em relação ao ponto O, pelo fato dela não estar aplicada no ponto O, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o seguinte, ó, o momento em relação ao ponto O. Às vezes eu vou falar ponto, às vezes eu vou falar eixo, mas eu estou me referindo ao mesmo objeto geométrico aqui, tá, gente? É porque o ponto, o eixo, quando eu vejo ele no plano, ele se acumula num ponto. Então, o momento, primeiro, tem que definir ele em relação ao ponto, assim como o movimento de rotação lá, eu tinha que usar esse ponto aqui, esse eixo de rotação, para conseguir descrever ele, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, eu tenho que dizer que o momento é em relação a um determinado ponto, tá? Porque o momento em relação a um ponto pode ser diferente do momento em relação a um outro ponto. Então, o momento em relação ao ponto O, ele vai ser igual a força, que é 3 kN, vezes o braço de alavanca, que é 0,15 metros. Isso aqui vai dar 4,5 kN vezes metro. Tá? Isso aqui gera uma tendência de giro no sentido horário. Ok? Porque vocês observam aqui, pela forma com que está construído aqui o meu diagrama, a tendência de giro que vai ocorrer aqui é uma tendência de giro no sentido horário. Então, vocês observam primeiro um ponto, que é o seguinte, a unidade do momento, gente. A unidade do momento é essa aqui. É uma unidade de força vezes uma unidade de comprimento. Porque eu estou pegando uma força e multiplicando por um braço de alavanca, né, gente? Pegando uma distância e multiplicando por uma distância. Desculpa, pegando uma força e multiplicando por uma distância. Então vai ser uma unidade de força, que pode ser quilonewton, pode ser newton, pode ser quilograma-força, pode ser tonelada-força, vezes uma unidade de comprimento. Pode ser metro, pode ser centímetro, pode ser milímetro, por aí vai. Então, uma unidade de força vezes uma unidade de comprimento. Quem botar na prova quilonewton por metro, eu vou descontar ponto. E não vai ter choro, tá? Então, a unidade do momento é quilonewton vezes metro. Não é quilonewton por metro. Quilonewton por metro vai ser uma outra coisa que a gente vai ver daqui a 2 aulas, que é a taxa de carga, tá? Então, não botem quilonewton vezes metro, senão eu vou ficar P da vida. Porque eu estou pegando uma força e multiplicando por um braço de alavanca, tá? E segundo ponto. No caso plano aqui, que eu estou restringindo o meu objeto físico num plano que eu vou chamar de plano XY, no caso plano, a minha tendência de giro ela pode ser só de duas formas. Ou ela vai ser um giro no sentido horário, que é esse aqui, né? Então vai ser ou uma tendência de giro no sentido horário, ou vai ser uma tendência de giro no sentido anti-horário. Então, no caso plano, eu até posso representar o que eu vou chamar depois de vetor momento, como sendo esse vetorzinho curvo aqui. Porque só vai ter dois casos. Ou ele vai fazer um giro no sentido horário, né? Vai ser um giro no sentido horário. Ou ele vai ser um giro no sentido anti-horário. Então, eu posso representar o vetor momento, que eu já vou definir o que ele é, dessa forma aqui quando eu estou lidando com um caso plano, com um caso 2D. Um plano XY. Vamos botar aqui mais preciso. Tá? Tranquilo? Beleza. E aí, claro, fazendo essa abordagem escalar inicialmente, tem algumas consequências que surgem da forma que a gente constrói o momento. Diga. Não seria 0,45 km? Qual é o teu nome? Tá, 0,05 pontos para ti. Obrigado pela correção. 0,45. Isso aí, obrigado. Tá, então 0,45. Porque 3 vezes 0,15 é 0,45, tá, gente? Antes das 8, já é mais de 8? Antes das 8 eu não consigo fazer conta certa, tá? Então, se for para pedir para calcular o volume de concreto para encomendar, peça depois às 9. Oi? Pode revelar. Claro.
do céu, tô morrendo. Tá. Então, beleza, gente. No plano eu tenho ou caso horário ou caso anti-horário. E aí tem algumas consequências e eu defini o momento dessa forma. Por exemplo, vamos pegar um exemplo um pouquinho mais perto da realidade de vocês. Quem aqui frequenta a academia, levanta a mão. Tá. Vocês já fizeram aquele exercício de elevação lateral pro ombro? Já fizeram treino de ombro? Sim. Como é que vocês fazem? Vocês fazem com a halter ou vocês fazem com a corda? Com a halter? Já fizeram com a corda alguma vez? Tá. Quem fez com a corda, qual que achou mais sofrido? Fazer com a corda ou fazer com os pezinhos? Com a corda, né? Tem um motivo de ser do porquê que fazer com a corda tende a ser mais sofrido do que fazer com os halteres, tá, gente? Tanto é que quando tu vai fazendo a corda, tu até acha que tu vai conseguir botar um monte de barrinha ali, um monte de peso, mas aí tu bota um monte, aí tu vai... Eita! Aí tu vai botar uma barrinha só lá. E mesmo assim tu ainda sofre pra fazer só com aquela única barrinha. Por que que isso acontece, gente? Por causa do seguinte, ó. Vou desenhar eu aqui no shape, posturado para fazer o exercício de elevação lateral, tá? Então tá aqui eu. Estou eu aqui no shape. Tá aqui o meu trapézio, bem definido. E aqui eu vou fazer uma elevação lateral, tá? Então aqui eu tô com meus bracinhos na posição de repouso inicialmente. E aqui vai ter meus halteres. Pensando nos halteres, tá, gente? O peso dos halteres aponta para onde? Para baixo, né? Então, o que os educadores físicos lá chamam o vetor de força. O vetor de força aponta para baixo. Então aqui eu tenho o peso dos halteres. Um Fzinho, um Fzinho. Ok? Num exercício de elevação lateral, como é que ele funciona? Ele é assim, ó. Eu tô na posição de repouso aqui. Deixa eu ver aqui. Tô na posição de repouso aqui. E aí eu quero levar ele para essa posição. Só que para levar para essa posição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma forcinha no meu ombro, né? Para vencer, primeiro, a resistência que esse objeto aqui oferece uma tentativa de giro e para vencer o peso do objeto. Então eu tenho que impor uma força, tenho que contrair aqui o meu músculo do ombro, meu deltoide médio, anterior, posterior, para levar ele para essa posição aqui. E aí vocês observam que quando eu estou nessa posição, eu estou experimentando mais tensão no meu ombro do que quando eu estou nessa posição aqui, certo? Então, aqui eu estou experimentando mais tensão e aqui eu estou experimentando mais. Deixa eu ver se eu pego mais um... Não tem mais pesado aqui? Não, tá a mesma coisa. Ah, esse aqui é mais pesado. Vamos ver se eu tenho... Eita! Esse aqui é mais pesado. Vamos ver se com esse aqui dá. Aí. Tá faltando um pouquinho de treino de ombro. Estão vendo que meu braço tá tremendo agora? Tá? Então olhem rápido que eu tô falhando. Então o que acontece, gente? Eu vou botar meu braço na posição mais tensa dele, que é essa aqui. É que eu treinei ombro ontem, gente, por isso que tá. Então, vou botar meu braço nessa outra posição aqui. Onde é que vai estar o vetor de força aqui nessa segunda posição? Para baixo ainda, né? Ainda vai estar aqui. Beleza, ótimo. Tá. Num movimento de elevação lateral, o meu eixo de rotação vai estar passando por onde? Pelo ombro, né? Eu quero fazer um giro em torno de um eixo que passa pelo ombro. Ok. Então, meu eixo de giro vai estar aqui. O eixo de giro ele vai estar aqui. Vou chamar de ponto O. Eu ontem medi na aula, o meu braço ele tem 0,65 metros. Tá? Hoje, acreditem ou não, eu levanto 14 quilos. Se disserem que eu levantei 12 ontem, estão mentindo. Eu levanto 14, tá? Agora é o seguinte. Na posição inicial aqui em repouso, qual que é o momento que o peso do halter faz em relação ao meu ombro? Olha só o que acontece aqui. Eu tenho o vetor força do peso, do halter. A linha de ação do peso está passando por onde? Está passando por aqui, né? Está passando por aqui. Todo mundo enxergou isso? A linha de ação da força está passando pelo eixo de rotação. Quando eu tenho esse tipo de situação, o que acontece? É o mesmo caso de eu estar puxando a porta aqui, né? Se eu estou puxando a porta assim, tá? Se
estou puxando a porta assim, eu estou fazendo a porta girar? Não estou fazendo a porta girar, né? Por quê? Porque a força que eu estou impondo, que é uma força nessa direção aqui, nesse sentido, a linha de ação dela está concorrendo no eixo das dobradiças. E como ela está passando pelo eixo das dobradiças, qual é a distância da força até o eixo das dobradiças? É zero. Tá? Se a distância é zero, no momento ele vai ser zero também. Então, quando eu tenho uma força passando por um eixo de rotação, o momento que essa força gera em relação àquele eixo é nulo, porque o braço alavanca é nulo. É a mesma coisa que acontece nesse exercício aqui. A linha de ação do peso do halter está passando pelo centro de rotação, que no caso é o ombro. Como ele está passando aqui, a linha de ação dele está passando, o braço alavanca dá aquela força em relação ao eixo de rotação vai ser zero. Então o momento nesse caso aqui vai ser nulo. Então na posição de repouso vocês não sentem muita tensão porque o vetor de força está passando pelo eixo de rotação. O que é diferente de estar nessa posição aqui. Nessa posição, vocês viram até que meu bracinho ele tremeu. O que acontece nessa posição? Acontece o seguinte. A força, a linha de ação da força, ela não está mais passando pelo eixo de rotação. Agora ela tem uma distância em relação a esse eixo. Que é justamente essa distância aqui. Que é o 0,65 metros lá que eu botei antes. Então, pelo fato da força agora estar afastada do meu eixo de rotação, eu tenho uma tendência de giro uma tendência de rotação em relação àquele ponto ali. Então vai estar surgindo o quê? Vai estar surgindo um momento em relação àquele ponto. Se eu não for forte o suficiente, o peso ele vai vencer e aí eu vou rotacionar e voltar para a posição de repouso ali. Tá? Então, sei lá, vamos botar aqui e calcular o momento em relação ao ponto O. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o peso do halter, vai ser 14 quilos, 14 quilogramas força, vezes o comprimento do meu braço, que é 0,65 metros. Aí alguém pode fazer essa continha pra mim, que eu tô sem aqui a calculadora. A Dolores está em casa hoje, que ela tá de TPM e não quis vir pra aula. Então aqui 0,65 menos, vezes 14. Vai dar 9,1. Então isso aqui é 9,1 quilogramas força vezes metro. Ok? Tranquilo até aí, gente? Tá. Mas isso é nessa posição aqui, né? A posição 2. Então, no caso do exercício de elevação lateral com halteres, eu só experimento o momento gerado pelo peso quando eu estou na posição 2. Só que o que acontece quando eu estou fazendo uma elevação lateral na polia? Olha a diferença, gente. Eu vou desenhar eu no shape aqui de novo. Aí eu vou estar segurando aqui o postezinho lá, a estrutura do meu equipamento. Aqui está meu bracinho. E aqui eu vou estar o meu outro bracinho. Aí aqui eu vou estar... Vamos dar margem de interpretação. Aqui eu vou estar posturado. Beleza. Aí o que acontece? Bom, nesse equipamento aqui que a gente faz a elevação lateral na polia, a gente tem uma série de pesos aqui, né? Aí esses pesos eles estão fixados por um sistema de roldanas. Que esse sistema de roldanas, ele faz isso aqui, vem pra cá. Aí aqui tem uma outra roldana que leva a cordinha até a minha mão aqui. Certo? Então aqui tem uma roldana, aqui tem uma corda que está sustentando o peso. Ela vai fazer esse caminho aqui e chega até a minha mão. Todo mundo tirou isso? Beleza. Onde é que está o vetor de força agora, gente? Tá apontando para cá agora, né, o vetor de força. Porque agora eu tenho a corda aqui, eu não tenho equipamento para fazer exercício, mas eu tenho a corda aqui e agora eu estou puxando a corda para voltar nessa posição. É o mesmo tipo de movimento, só que agora eu estou mudando o vetor de força. Agora o vetor de força está apontando naquela direção ali. Só que, quando eu mudo a direção do vetor de força, o que vai acontecer no meu ombro? Eu já vou estar experimentando uma tensão de rotação no início do movimento. Então, já na posição relaxada aqui, eu já vou estar com o peso aqui, com o vetor de força, gerando um momento em relação a esse ponto O aqui. Então, aqui, de novo, é o meu 0,65 metros, né? Aí, aqui, isso aqui baixa para 5 quilos. Que eu já experimento uma tensão desde o início do exercício, porque aqui, agora sim, a minha força,
A linha de ação da minha força tem um braço de alavanca, tem um afastamento em relação ao eixo de rotação, que continua sendo o ombro. E ele vai seguir tendo um braço de alavanca até o final do movimento. Então, nessa posição aqui, a corda, claro, ela vai estar mais tensionada, ela vai estar mais esticada, ela vai estar assim, né? O meu vetor de força ele vai mudar um pouquinho. Mas eu ainda vou estar experimentando um momento, porque olha só, meu vetor de força ele está aqui, ele está numa direção inclinada. O que eu faço com forças que estão em direção inclinada? Decompõe, né? Então eu tenho uma componente aqui na horizontal e uma componente na vertical. Então parte dessa força inclinada na última posição lá do movimento está virando essa componente aqui, e parte está virando essa componente. Essa componente aqui, ela contribui com o momento em relação ao ombro? Sim, não, talvez? Não, né? Por quê? Porque ela também está concorrendo ao eixo do ombro aqui. Agora, essa componente aqui, a linha de ação dela não está passando pelo ponto O. Então, essa componente ela vai ter um braço de alavanca, ela vai gerar um momento em relação ao ponto O. Tá?